Voltei aqui dessa vez para terminar ou para reiniciar um desafio que eu tinha começado anteriormente. Com uma pequena alteração na regra de que agora não é obrigatório que agora não é obrigatório que eu faça a troca de deck na segunda-feira. Eu posso trocar o deck imediatamente depois que eu comprar a box, tá? Eu acho que essa vai ser a única regra realmente que eu vou alterar. E no mais, seguirá como está todo o resto. Animação de ativação não precisa, compra automática sim. Animação de carta muito rápida. Tá? Então, assim, só vou poder alterar o deck uma vez por semana? Sim. Mas, em compensação, tá? Nós teremos agora a possibilidade de comprar o pack imediatamente depois. E, bom, alterar quando eu quiser, mas melhorar um pouco mais a dinâmica também, né? Vai ser obrigatoriamente alterar na segunda-feira. Pensando no geral, acho que não vai mudar exatamente muita coisa não, mas enfim. Eu decidi parar a outra que eu tô fazendo porque a mecânica daquele jogo tava começando a me complicar demais, está me deixando confuso, porque você tem que comprar cartas para desbloquear novos duelistas, isso me incomodou um pouco. E dessa vez eu pretendo oficialmente, por fim, terminar o desafio disso aqui, né? Quer dizer, a menos que eu perca os 3 duelos e tenha que tentar uma 13ª tentativa. E as alterações nas regras, meio que é só isso mesmo. Agora eu posso... primeiramente, agora eu vou poder alterar a qualquer momento o deck, né? Uma vez por semana a qualquer momento. Não precisa obrigatoriamente ser na segunda-feira, mas também é só uma vez por semana, a qualquer momento que eu quiser. E, bom, as 13 derrotas vão continuar. E eu vou poder, sim, dessa vez repetir duelos contra oponentes, né? Essa é uma outra regra que eu alterei. Só que eu só vou repetir duelos contra oponentes que tem um deck diferente, né? Como é o caso de alguns personagens da primeira página. Então, assim, se eles alterarem o deck, eu posso duelar contra eles de novo. E dessa vez, em vez de 13 derrotas, eu acho que eu vou subir para 20 derrotas. Tá? Que me parece mais apropriado para zerar o jogo. Assim, porque zerar, obviamente, eu imagino que você sempre pode zerar mesmo com esse desafio, né? Você sempre pode zerar com esse desafio, só basta ter perseverança e persistência. Mas o meu ponto é ser um pouco mais do que isso e estipular realmente um limite nessa situação toda. E tipo, eu acho que mesmo que eu perca os 20 duelos, eu provavelmente vou continuar jogando. Mas, né, eu vou ter considerado que na verdade o meu desafio não foi concluído. Eu vou considerar que o desafio não foi concluído. Então eu vou só continuar pra zerar o jogo mesmo, pra ver qual que é a dificuldade de zerar o jogo com estas limitações, pra depois eu tentar novamente, sem perder as 13 ou 20 vezes e por aí vai o número de derrotas que eu vou definir. Essas são as alterações mais gritantes desta segunda tentativa. E vamos pro nosso primeiro duelo aqui, que vai ser contra o Hero. O Hero não é um dos duelistas que a gente enfrenta em dias de teste, então não tem problema enfrentá-lo, né? Que inclusive esse é um bloqueio que tem no jogo, né? Você não vai poder enfrentar os duelistas do dia de testes, porque aí você estaria duelando contra eles 2 vezes. E assim, tirando no torneio, a intenção é que você não duele contra eles 2 vezes. E assim, o torneio vai ser a parte mais complicada do
do desafio também, porque nem todos os duelos vão depender de mim, né? Quando se diz respeito a ter uma dupla. A dupla sempre pode acabar cometendo um ou outro erro que vai lhe dar a derrota. Então, assim, é bem provável que se eu não perder nesta primeira etapa, provavelmente eu perca no torneio. Desafio. Que novamente também não tem problema. Eu acho que só de eu passar dessa etapa sem perder o desafio já tá ótimo. Se eu conseguir fazer com menos de 13 derrotas, então eu vou ficar muito feliz. Se eu fizer com menos de 20, também vou estar feliz, mas aí eu vou estar bem menos feliz. Bateu aqui no Kraken. Com Golkiborian, carta rara. A carta mais rara do Evil, quem assistiu o anime sabe. Só monstro de defesa alta aqui pra mim, viu? Não, todo esse desafio também é pra tornar o jogo um pouquinho mais dinâmico no quesito de duelos, né, também. Deixar um pouco mais emocionante, né? Porque se você só monta seu deck bom aqui, o jogo fica razoavelmente fácil. Você pode se estressar com uma ou outra partida, mas esse jogo aqui é definitivamente a tag force mais fácil de todos. Em todos os sentidos, eu acho que até por isso que todo mundo parece gostar muito mais dele que dos outros. Então assim, é bom tentar dar pelo menos um mínimo de dificultada nesse joguinho tão querido. Eu confesso que eu prefiro o medidor de LP da versão japonesa, mas enfim, não é como se fosse ruim também, propriamente. Reduzindo os pontos de vida dele só na base da defesa aqui, viu? O que tá aí uma boa estratégia de repente, viu? Jogar defensivamente. Uma ou outra partida se eu precisar, acho que não faria mal, não. Nossa, também, mas esse deck aí só monstro de 1200, cara. E o Slifer realmente gosta de usar o Aboku nesse jogo. Alforrec. E main 2. Acho que não é uma boa ideia jogar a mãe ursa parda agora. Vamos deixar pro próximo turno. Bom, mas também não vai aparecer nesse turno, só no próximo. Bom, pode parecer estranho o que eu vou fazer aqui, mas de repente nem é, viu? Deixa na pulga gigante dele. Que volta pro topo do deck. Vamos bater nos outros ali. Não tem problema, cara. Isso aqui é um duelo de Slifer. Considere-se que você está no anime. Assistindo um duelo entre dois figurantes. Eles estão aprendendo sobre duelos. O Umi sai do campo. Com carta de defesa. Já usou a jaula do pesadelo. Ok.
Bom. Significa que ele também não pode atacar, então não precisa me preocupar. Mais um monstro. Outra besta anfíbia. Agora o campo vai ser destruído. E ele vai atacar. Bom. Dá uma pequena reduzida no campo dele aqui. Não vai fazer muita diferença, mas pelo menos vai ficar mais interessante o duelo. Vamos lá. Vamos lá. O efeito do Gokipon. Pega uma pulga gigante. Cavaleiro Barata volta pro topo do deck. E a bicha anfíbia vai destruir a outra pulga gigante. Com isso aqui, a vitória, né? Primeira vitória. Vai vir pra mim. Ah, duas formigas. Formigas. Cavaleiro Barata. Tô pro topo do deck. Termina o turno. Agora todos os meus monstros estão com ataque alto. Bastante, pelo menos, para acabar com esses as formigas. Ataque de 1700. Então de 2.900 para acabar. É isso aí, Hiro. Obrigado pela partida. Essa primeira vitória. Gente, foi um duelo longo. Ganhou 1000 de DP. Muito bom. Tá bom, claro. Vamos duelar de novo, sim. Um torneio. Até lá, não. Ele já deu aqui 1000 de DP. Eu também tenho que estabelecer que eu posso falar com o Lyle Seed aqui só pra adiantar a aula, tá? Ao invés de ficar andando pelo mapa, que eu tava fazendo antes. Que é o único caso onde eu posso falar com um NPC sem precisar duelar com ele. Tá? É só pra não ter que ficar pouco dinâmico eu ficar andando aleatoriamente pelo mapa. O NPC aqui do duelista recomendado não está incluso. Tá, então, se vier e-mail de duelista recomendado, também não está incluso. Eu não posso pegar o DP do duelista recomendado. Então, termina o dia. Bom, não precisa terminar o dia, né? Porque eu tenho que falar com o restante do pessoal para ganhar mais corações. Sobretudo com o Chun-Li, que eu vou zerar com ele. Realmente falar com ele o tempo inteiro aqui, porque... Eu não lembro que horas ele sai daqui. Eu acho que são 5
5:30 por aí. Eu vou focar só nele, tá? Pode estar sendo... Posso estar fazendo meio errado, mas é porque eu ainda tô polindo a estratégia também. Tá, não é 5:45 não. É mais tarde. Bom, pelo menos assim eu mostro como é que eu faço, né? Aqui. Porque sem eu permitir o Lyle Cid, né? Permitir falar com o Lyle Cid, eu ia ficar assim o tempo inteiro, entendeu? Entrando e saindo do mesmo ambiente várias vezes. Isso não é muito interessante, assim. Pra dizer no mínimo. Sim, tem um outro problema ainda do que eu estou polindo na estratégia, que obviamente tem a ver com sanduíche. Como os DPs são limitados, eles estão todos voltados especificamente para as cartas. Então, obviamente, os sanduíches vão ficar de segundo ou até terceiro plano. Então, assim, os diálogos com o Chunley se tornam... Os diálogos com o personagem que eu quero upar se tornam altamente obrigatórios. Assim, acho redondamente difícil de concluir tudo que eu quero no desafio, considerando todas essas limitações. Vou avançar mais um pouco, mais ou menos até as 8, eu acho que ele chega no quarto dele. E obviamente ainda tenho que duelar contra ele pra poder ver como tá os corações. E com isso termina o primeiro dia. Dia 1 de 91 dias.